No programa de hoje a gente fala sobre alimentação infantil. A escola tem um papel importante na educação alimentar das crianças, mas é responsabilidade dos pais o que elas comem na hora da merenda. O excesso de produtos industrializados com muito sal e açúcar, por exemplo, prejudica a saúde do seu filho e pode ter consequências na vida adulta. No Saúde em Dia de hoje a gente conversa sobre alimentação infantil e quem nos acompanha é a nutricionista e coordenadora do curso de nutrição do UNEC, Brunella Demonet Rossoni Lanier. Tudo bem, Brunella? Tassiana, é um grande prazer estar novamente aqui no seu programa. Ficamos felizes, em participar e eu representando aqui o curso de nutrição. Adoro quando você vem aqui, Brunella, e principalmente para falar sobre essa área de nutrição que está todo mundo precisando falar sobre alimentação, né? Principalmente as crianças. Claro, é o ciclo de maior vulnerabilidade, é um ciclo que a gente tem que dar maior atenção. Brunella, a alimentação das crianças é um desafio para os pais, cuidarem da própria alimentação. A gente não tem tempo, mesmo a gente que não tem filhos, não tem tempo de planejar a própria alimentação. Como que é esse desafio de lidar com a falta de tempo para planejar a nossa alimentação e planejar a merenda das crianças? É um desafio assim, tamanho, sabe, Tassiane? Principalmente nós como pais, os cuidadores, avós, a quem ajuda esse ciclo, que é de que é um ciclo vulnerável, um ciclo de mudança. E principalmente nessa primeira infância que nós falamos, a qual é caracterizada de 0 até 6 anos de idade, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde. Então é um ciclo onde a presença da família e principalmente a presença do pai, da mãe, é de suma importância para que essa criança possa caracterizar o real sentido da alimentação, E essa alimentação, ela tem que ser assistida e monitorada desde a fase da alimentação complementar, a qual nós caracterizamos a alimentação dos primeiros dias, Que começa dos 6 meses de vida até os 12 meses, E caracterizando também a forma como que essa criança, ela iniciou a sua alimentação. Se foi exclusivamente ao peito, Se a alimentação ela foi totalmente exclusiva por alimentação materna, ou se ela foi parcial. Como que é essa questão parcial, Tassiane? A criança, ela foi amamentada ao peito, porém com complementação de fórmula infantil, Então, nós temos uma transição a qual a gente vai estar acompanhando. Até que ponto, quando que eu irei iniciar essa alimentação complementar com segurança, Segundo os livros, eu vou colocar uma autora aqui a qual a gente tem maior referência na nutrição, que é Márcia Regina Vitolo. É uma das autoras que ela sinaliza com muita propriedade que essa criança que ela é amamentada ao peito, mais fórmula infantil, ela tem que antecipar essa alimentação complementar, Principalmente a questão do suco, da fruta, que nós caracterizamos como papas doces, o início da papa doce, Então, eu tenho que a mãe, a família, a quem acompanha, tem que ter uma noção, ou seja, às vezes procurar um profissional para saber qual que é o alimento recomendado para iniciar esses primeiros passos da alimentação complementar. E nesse período, também, quando a mãe, ela começa a introduzir a alimentação complementar para uma criança, que ela amamenta exclusivamente ao peito, eu também tenho que ter uma segurança. Quando eu for iniciar, eu também introduzo a alimentação complementar associado com papa doce e a papa salgada, Os alimentos, quando a gente fala doce, são as frutas, os sucos, Salgado, os outros alimentos associados, os tubérculos, a batata, o inhame, A introdução, do caldo de carne, até a gente chegar ao ponto da carne propriamente dita. Então, o que isso acontece? A alimentação, ela tem que ser algo de prazer para essa criança, Ela tem que caracterizar esse momento da alimentação complementar como algo seguro,
algo de prazer. Então, o que na maioria das vezes acontece? A mãe, quando chega esse momento da alimentação complementar, ela se sente um pouco insegura, né, com essa criança, porque quando ela estava ao peito, né, a criança amamentava, ela mesma parava, né, e quando você começa a introduzir essa alimentação complementar, o que acontece? A criança ela tem rejeito a determinados alimentos e a mãe ela já começa a ficar insegura. Então, na caracterização da mãe, de quem cuida, né, da família como um todo, nesse processo de alimentação complementar, ele já sinaliza, a criança não gostou de um determinado alimento. Mas não é assim. Nós temos que introduzir hoje, na próxima semana, eu reoferecer esse alimento que ele teve um rejeito. Lembrando, gente, que ele estava acostumado com um sabor característico, ele está tendo um novo sentido de sabor, um novo sentido de prazer ao alimentar. Então, Tassiane, isso é o ponto-chave para que essa alimentação ela não tenha interferência na fase que nós falamos pré-escolar, né? Aonde que nós iremos iniciar o processo do vínculo da escola, introdução da merenda escolar. Então, esse ponto, esse eixo é desde a alimentação complementar. A família introduzir todos os tipos de alimentos característicos por fase, né? Então, não é automaticamente, eu já não posso oferecer já de primeiro momento uma batata, né, amassada com caldo de feijão, o qual é caracterizado como uma leguminosa, né? Ainda a criança ela não tem todas as enzimas digestivas para fazer esse processo de digestão e absorção, e principalmente a leguminosa, né? Mas essa questão que você está falando, né, da dificuldade da criança gostar de determinados alimentos, né, é que leva àquela questão que a gente fala que a criança não gosta dos alimentos saudáveis? Isso. Então, essa introdução, ela também vem intrauterina, tá? Lá na fase onde a mãe, no período gravídico, né, no ciclo gestacional, ela tem um hábito a determinados alimentos, tipo algumas preferências com tamanha frequência. Que tamanha frequência é essa? Ah, ela consumiu durante o seu ciclo gestacional alimentos ultraprocessados, principalmente, né? Um fast food, hambúrguer, vamos citar aqui bebidas gasosas como refrigerante. O feto, a partir da 8ª semana gestacional, ele já começa a desenvolver as papilas gustativas, ali já vai fazendo o quê? A sinalização, tá? Então, ele já começa, já tá tendo esse vínculo de interferência, o que que a mãe come, alimenta-se, automaticamente vai refletir nesse período gestacional. Enquanto essa criança, ela tem contato com esse alimento pela primeira vez, ela tem o quê? Características sensitivas, que ela vai lembrar lá da vida intrauterina. Então, aí que começa a preferência. Muitas mães falam, realmente, eu comi tanto, vou dar um exemplo aqui, palmito na minha gestação, e meu filho realmente ele tem uma preferência tamanha a esse alimento. Isso é o quê? É uma fase evolutiva lá da vida intrauterina que vai refletir na fase onde a criança inicia essa alimentação complementar e as alimentações da segunda infância que a gente fala. E quando a mãe diz assim, meu filho não gosta só gosta de arroz, feijão, arroz, batata frita e carne, então eu prefiro que ele coma isso do que ele fique sem comer nada. Essa dificuldade da criança comer outros tipos de alimento, como que a mãe deve contornar esse tipo de situação? É um desafio, né? Isso nós tivemos um reflexo para essa criança ter tamanha preferência a esse tipo de preparação, que é uma preparação, é o arroz, é o feijão, a batata. Nós caracterizamos o quê? Com a preparação. Isso está tendo o quê? Reflexo lá na fase da alimentação complementar. Isso é um grande reflexo, Tassiane. Hoje, os grandes desafios dos pais é na alimentação complementar. Ele é o eixo de tudo. Ele, vamos dizer que é um divisor. A mãe, a família, ela tem que oferecer várias opções de alimento para que essa criança ela seja o quê? Programada a essa aceitabilidade desse alimento. A mãe, às vezes, ofereceu uma determinada preparação para essa criança que ela está com 7 meses de vida, né? Percebeu que naquele dia a criança ela não comeu nada. Vamos dar um exemplo. Ela fez um inhame,
fez uma cenourinha né, amassada, que é outro processo que a gente tem que ter grande interferência, grande cuidado, que todo mundo acha que a alimentação complementar tem que ser tudo liquidificado, tudo peneirado. Não. A criança ela tem que ter contato com esse ingrumo, com a massa, né? com a textura. Ou seja, eu tenho que esforçar essa criança o ato da mastigação. Isso também reflete no processo de digestão e absorção. Isso faz parte da introdução da alimentação complementar. Então, a criança ela teve um determinado rejeito, ela comeu muito pouco. Então, a mãe, a quem cuida, fala, ele não gostou dessa determinada preparação. Então, deixa de lado, não reoferece isso. Então, a criança ela vai sendo programada. Ele aceitou melhor hoje o arrozinho com feijão e com caldo de carne. Então, ele vai oferecendo com maior escala, porque ele percebeu que esse dia, Tarciane, ele comeu melhor que as demais preparações. E aí começa a oferecer a mesma coisa. A mesma coisa. Aí quando chega nessa fase que a gente fala que é os 4 anos, que é os 3 anos de idade, que é caracterizado como a primeira infância, a criança ela já começa a ter um pequeno conhecimento sobre alimentação, ela já começa a falar que não gosta, que não quer, né? Ela tem uma determinada rejeição ao alimento, então a mãe acaba se acomodando, né? E oferecendo realmente que ele come com grande quantidade. A preocupação da mãe é que a criança coma um pratinho todo, mas não está preocupando com a questão da variedade, da qualidade dessa alimentação. Daqui a pouco a gente continua falando sobre esse assunto, a gente vai falar mais profundamente sobre a merenda das crianças. No programa de hoje a gente está conversando sobre alimentação infantil e a área da psicologia também pode ajudar a gente a compreender esse assunto. Por isso a gente foi conversar com a psicóloga Magda Assis. Esse processo da alimentação é importante nós pensarmos que ele não tem um início à mesa, né? Ele inicia de uma forma bem precoce, que é na amamentação. Então a amamentação já é aquele momento do aconchego, de um ambiente prazeroso, para que aquela criança vá reconhecendo que essa oralidade, esse colocar na boca algo, né? E nós estamos focando aqui a questão da alimentação, seja um momento prazeroso para ela. E as mães, às vezes, ficam muito ligadas no cuidado de comer, né, de engolir, e esquecem desse ambiente favorável. E muitas das vezes essa alimentação ela é norteada, às vezes, por compensações que nós não conseguimos suprir depois, né, por promessas, né, e às vezes também por punições, um ambiente de agitação. Porque nós adultos, nós comemos bem porque nós entendemos que vai nos fazer bem ou às vezes até mesmo por uma orientação médica. A criança, ela alimenta por ser prazeroso, né? Então esse momento tem que ser um momento onde os pais têm que se esforçar para ser um momento onde a criança vai se sentir bem, onde ela vai reconhecer aqueles alimentos, né? E não só focarmos na quantidade, né, e no fato de que comeu tudo, o prato está vazio, né, mas entender como comeu, como reconheceu aquele alimento. E aí existem várias estratégias, né, não só de um ambiente saudável, de um ambiente tranquilo, né, mas também da criança ir reconhecendo aquele processo do fazer o alimento, do comprar o alimento, né, do reconhecimento do benefício daquele alimento, né? Então nós consideramos que essa primeira infância, né, que está desde o momento da amamentação até os 7 anos, ela é primordial para estabelecer a alimentação desse adulto no futuro. Né? Então nós temos que ter uma grande atenção, porque a criança ela vai ter faixas etárias que ela vai ter maior necessidade de alimento, menos necessidade, né? Então nós temos que mediar e sair um pouco da nossa ansiedade, do nosso desejo, do prato cheio, né? E mais da qualidade, né? E dos benefícios que a criança vai reconhecendo ao se alimentar. Claro que não é nada assim fácil, passa por uma educação alimentar e educar requer tempo, então o momento do alimentar, né, o momento da alimentação tem que ser um momento que eu, mãe, ou quem cuida,
tem um dispêndio de tempo e muitas das vezes a mesa da família, né, tem lá os aparelhos, né, telefônicos, tem o celular, onde às vezes a mãe e o pai ficam compensando ali na hora do almoço o serviço atrasado e a criança fica alheia a um ambiente de agitação, né, e não é de fato um ambiente de comer, de saborear, de falar sobre a comida. Então, não há sim uma orientação que é um passe de mágicas, né? Na verdade, educar uma criança dentro do contexto alimentar requer tempo, requer dedicação, requer estratégias que vão também passar por nós, porque essa ansiedade que há em nós quando o filho rejeita a alimentação, né? Isso nós temos que trabalhar e entender que nós temos que criar estratégias para ele aceitar aquilo de uma forma prazerosa. E é importante nós pensarmos que hoje as questões alimentares não passam só pela rejeição, mas pela compulsão, né? A obesidade infantil, né? Aquilo que vai gerenciando uma criança para um lugar que o corpo dela ocupa, que é um lugar onde pode ter estigmas, né, preconceitos, diante daquilo que hoje nós vemos, observamos tanto na clínica infantil, que é a obesidade também. Continuando a nossa conversa com a Brunella, agora ela vai dar dicas do que levar na merenda, né, Brunella? Isso. Sempre tem aquela dúvida, né? O bendito do suco de caixinha, Isso. os biscoitos recheados, Isso. pode ou não pode levar essas coisas? Pois é, Tassiane, então hoje, com a vida moderna, né, dos pais, a falta de tempo. É mais fácil colocar essas coisas na merenda, mais fácil aquilo que você, a verdade é que isso. você programa, saiu, você sai da escola rápida, sai de casa rapidamente, passa no mercado, supermercado, compra e coloca dentro da lancheira, né? Mas enfim, seguindo a doutrinação, né, dos passos da alimentação saudável, nós temos que trabalhar com 2 tipos de grupos, assim, de extrema importância, uma vez que essa criança está na fase pré-escolar, necessita de uma quantidade de glicose suficiente porque ela está em fase de concentração escolar. Né? Então, eu tenho que preocupar com 2 grupos de extrema importância. O grupo proteico, representado aí pelo grupo da proteína, e os grupos energéticos, né? O carboidrato, de modo geral. Então, o que eu colocaria? Há necessidade de presença de suco? Sim. E eu também tenho que ter um cuidado, não suco de caixinha, porque lá tem o quê? Corantes, conservantes, muito aditivos. açúcar. Lembrando, gente, que é um alimento que está dentro, que ele fica ao longo do tempo de prateleira. Então, o índice de aditivos alimentares, conservantes, é altíssimo. Aquilo ali para o organismo de uma criança, de qualquer outra pessoa em determinado ciclo de vida, eu posso vir a desencadear algumas doenças do trato gastrointestinal superior e inferior. Então, qual que é a substituição? Do suco de caixinha, da bebida gasosa, tipo refrigerante, seja de qual tipo, o suco natural. Mas eu tenho que também ter um cuidado com o tipo de suco que eu vou sinalizar nessa lancheira pela questão da oxidação de algumas frutas. Eu também tenho que ter esse critério. Sugestivo, um suco natural de goiaba, um de abacaxi, né? Eu tenho aí um suco aí, também eu posso colocar a questão do suco de laranja. Então, são uns opcionais que eu posso estar sinalizando para essa criança, o próprio suco de acerola. Porque tem que pensar na questão da durabilidade. Exatamente. Desse suco, né? E o que hoje acontece? A criança, quando ela pede a mãe para adquirir uma nova mochila, uma nova merendeira, a criança se preocupa esteticamente com o tipo do personagem, né? Mas a mãe ela tem que ter o cuidado da durabilidade, se essa lancheira ela é realmente térmica, né? Porque o alimento, principalmente na estação do ano, né? Primavera, verão, são períodos que eu tenho maior aumento da temperatura. Então, a tendência é que o alimento venha a poder estragar. Principalmente por isso esse pré-requisito, os sucos, evitar os sucos de frutas que possam provocar oxidação. Então, a gente tem o suco natural e você falou da questão da proteína. A proteína, o que seria? A proteína tipo eu colocar ou um iogurte, né, de acordo aí com a necessidade da criança, 0 açúcar, ou se ele é intolerante à lactose, 0 lactose, é um opcional de um grupo proteico, né? Eu também tenho que ter critério, posso levar uma vitamina para essa criança? Sim, mas desde que uma vitamina de fruta natural, bater com leite, né? Da qualidade que a criança já tem o hábito de estar consumindo, com uma fruta, posso levar sim. Mas tem que também
preocupar com a fruta que não venha provocar oxidação. Mas eu tenho que ter, principalmente nessa vitamina, uma lancheira que seja realmente térmica, tá? Então a gente tem o suco, Uma a proteína, que seria a vitamina ou Isso. iogurte, e qual outro grupo alimentar? Agora, a questão do carboidrato, que eu tenho que avançar a título de energia. Um pão, né? Eu posso colocar também uma fatia aí de queijo para essa criança. Eu posso levar um biscoito, que seja um biscoito sem ser biscoito recheado, obviamente, porque aí eu estou trabalhando com a questão, né, de gorduras trans. Isso tem que ser abolido da lancheira escolar dessa criança. Então, hoje, nós temos várias alternativas. A família, ela tem que buscar, até mesmo hoje, não tem a facilidade de preparar na rotina doméstica, vão adquirir em outros locais que comercialize tipos de biscoitos naturais, à base de polvilho doce. Hoje a gente tem, o mercado, ele está seletivo, você acha produtos naturais, porque hoje a população, de modo geral, está muito preocupada com a qualidade de vida. Então, a gente tem opções aí para estar adquirindo e colocando na lancheira dessa criança. Os exemplos que você deu são todos alimentos que nenhum deles a gente encontra na prateleira do supermercado, né? São todos feitos em casa. E a gente ouve falar também, tanto para nossa alimentação e principalmente a alimentação das crianças, que a gente tem que fugir das gorduras trans. Isso. E do excesso de açúcar e do excesso de sal, né? Qual que é o impacto desse tipo de substância na saúde das crianças, né, principalmente? Hoje, o grande risco por produtos que mantêm maior durabilidade na prateleira, ele tem mais aditivo, tem mais conservante, né? Tem muito sódio. E isso, o risco dessa criança, ela desenvolver doenças crônicas não transmissíveis é gigante, principalmente começando por uma hipertensão. Nós hoje encontramos aí, estatisticamente, crianças na fase que nós falamos da adolescência, que já tem predisposição à pressão arterial. Por quê? Se você for fazer um recordatório, avaliação do consumo alimentar dessa criança, ela está sendo interferida desde a fase da pré-escolar. Porque ela consome em excesso alimentos ultraprocessados. Eu só quero também completar, Tassiane, que é muito interessante a substituição aí também, levando-se para a lancheira escolar, o bolo como opcional, né? Um bolo caseiro, não um bolinho que a gente compra no supermercado embaladinho. Ali a gente tem conservante, tem aditivo, tem corante. Hoje nós temos alternativa, bolo de cenoura, bolo de abobrinha, nós temos uma gama de opções para a gente também colocar o bolo como opcional aí da merenda. Um bolo que seja natural mesmo, feito em casa. Nós temos que retirar essa comercialização que hoje está ganhando o espaço aí nessas merendas escolares. Quando a gente fala da importância da merenda e da alimentação infantil, a gente fala do impacto que essas substâncias, né, têm na vida delas hoje e no futuro. No próximo bloco a gente continua o assunto. A nutricionista Brunella Demonet Rossoni Lanier conversa com a gente hoje sobre alimentação infantil e merenda, né, Brunella? O desafio dos pais aí, a falta de tempo, para planejar a merenda. É um grande desafio. Brunella, a gente estava conversando, né, sobre dicas de alimentos para colocar na merenda, e você falou da questão principalmente do suco de caixinha, dos alimentos industrializados. Muitos rótulos vêm com aquelas informações, né, além dos rótulos muito bonitos que atraem as crianças e atraem os pais também. Vem aquelas informações, zinco, energia, mais cálcio. E eu acho que isso, eu não vou falar que ilude, mas eu vou falar que tranquiliza os pais. E eu acho que muitos pais pensam assim, tem uma substância ruim, mas tem zinco. Tem muito açúcar, mas tem isso. Realmente eles podem ficar tranquilizados porque tem essas outras substâncias que são boas? A questão do marketing numa rotulagem, isso é muito importante. A rotulagem é algo muito sério. E a indústria de alimento, ela tem que certificar com grande responsabilidade o que realmente contém ali dentro daquele determinado produto, se realmente tem zinco ou não. Mas considerando que tenha. Que tenha. Eu não posso colocar, mas lembrando que tem essa complementação de determinado
micronutriente, que é a vitamina ou mineral, ali você pode colocar que a essência não é uma vitamina natural adquirida de uma fruta. Entendi. Entendeu? É algo que foi o quê? Programado, introduzido ali naquela determinada preparação, daquele determinado produto. E hoje, para cada ciclo de vida, começando desde da fase criança, adolescência, adulto, idoso, né? Nós temos as necessidades energéticas já estimadas, que nós falamos as DRIs, né? Ou seja, a quantidade de vitamina que a criança precisa adquirir nessa fase pré-escolar, tá? Então, para cada ciclo, eu tenho uma quantidade específica. Ela não é padrão para todo mundo, né? Uhum. Então, ali se você for colocar, em 200 gramas eu tenho tantos de zinco, tantos de ferro. De fato vem, né, nas embalagens, você está consumindo X% da necessidade diária. Não estou querendo dizer de maneira alguma que o rótulo daquele produto não esteja realmente fiel, mas eu quero que o telespectador compreenda que é uma vitamina que ela foi o quê? Introduzida, não é algo realmente adquirido. E lembrando que dentro dos princípios da alimentação, os micronutrientes eles são muito fotossensíveis. Ou seja, a ação do calor, a alta temperatura, ao resfriamento também, então eles são perdidos. Então, por exemplo, hoje se eu for fazer um suco, seja um suco natural de laranja, qual que é viável? Eu fazer o suco, consumi-lo imediatamente. Por qual motivo? Para me manter a biodisponibilidade ali da vitamina C. Se eu for analisar bromatologicamente esse suco, eu tenho grande concentração de vitamina C, entre outras vitaminas. Mas o que é de maior relevância? A vitamina C. Se eu colocar esse suco na geladeira, sob o resfriamento, ele vai perder a sua quantidade que está ali, que estaria ali em grande evidência. É a mesma coisa, só para a gente ter uma comparação. O que é a questão natural, você fazer esse resgate, o que vem aquilo da terra. Nada melhor que uma criança for a um pomar, pegar uma mexerica ou uma laranja, descascar e consumir. Eu estou adquirindo as vitaminas e os minerais na íntegra. Antes de encerrar o programa, a gente vai ver o que tem hoje no Conexão Saúde. Comer bem, ter uma alimentação balanceada e praticar exercícios físicos são regrinhas básicas para uma vida saudável. Isso aí todo mundo sabe. Mas quando falamos em nutrição infantil, parece que a coisa fica mais complicada, né? A criança não sabe a diferença de uma comida para outra, ela apenas se sente atraída pelo alimento. E esse é o grande desafio. Um estudo feito pela Federação Mundial de Obesidade mostra que hoje são mais de 220 milhões de crianças obesas no Brasil e que esse número pode chegar a quase 300 milhões até 2025. E o agravante é que 8 a cada 10 adolescentes continuam obesos na vida adulta. Então, se você tem a oportunidade de fazer a diferença na vida de uma criança através da alimentação saudável, faça. Procure recursos para uma refeição nutritiva, mas não vai adiantar ter só vontade de fazer alguma coisa se você não sabe o que fazer. Então é preciso entrar no ritmo também. E eu vou te sugerir um livro que faz um plano de ação para tentar reverter um quadro de obesidade infantil. O livro é inspirado em uma série de televisão. O nome é Socorro, Meu Filho Come Mal. Tem receitas e atividades simples, nutritivas e divertidas. Você vai precisar de dedicação para fazer a diferença. Mas se você prefere vídeos, te sugiro o canal no YouTube da Gabriela Capim. Ela é uma das autoras desse livro e produz um conteúdo bem divertido sobre o tema em vídeos. É só procurar no YouTube, Gabriela Capim. Aproveite o conteúdo na internet, mas não deixe de procurar um profissional da nutrição para te orientar. Obrigada pela companhia e até mais. E esse foi o Conexão Saúde de hoje. Falando em conexão, a Brunella vai deixar um cardápio semanal, né, Brunella, de merenda lá nas nossas redes sociais. Se você está assistindo o programa pela TV, corre lá e anota todas as dicas que ela vai deixar, não é, Brunella? Isso, um cardápio mensal, né, de segunda a sexta por 4 semanas, que vai ser uma orientação aí para essa mãe tá levando um lanche saudável para a escola do seu filhinho.
Isso, vai ser um cardápio balanceado. Acho que a Brunella falou que vai deixar também uma receita de um bolinho, né, Brunella? Isso. Acho que vai ser uma alternativa aí para as mães terem opções e começarem a se sensibilizar nessa nova mudança de hábito alimentar. Eu peço assim, cuide. Essa fase é uma fase assim, de grande importância, o cuidado da alimentação nessa fase escolar. Então, as mamães, fica uma dica, um chamado de atenção a todas vocês. Obrigada, Brunella, pela sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço, Tassiane. O programa de hoje fica por aqui. Corre lá nas nossas redes sociais, curta, compartilhe nosso programa e não esqueça de copiar as dicas da Brunella. Até semana que vem.